Olá pessoal, boa tarde. Eu vou fazer o vídeo agora, também não fiz um anúncio prévio dessa live, porque eu acabei de sair de uma reunião que eu tive com o Consulado do Canadá em São Paulo, e eu achei importante já divulgar algumas informações, até porque são informações atuais. Bom, o que ocorre, o que tem que ficar claro com relação ao Covid-19 é que tudo pode mudar nesses próximos meses, eu diria nessas próximas semanas, não é? Em relação aos processos de vistos em geral, né? Falando especificamente sobre o visto de estudos, visto de turista, visto de trabalho. Bom, a reunião foi boa, mas ao mesmo tempo algumas informações não são tão novidades, mas elas acabaram me dando algumas dicas interessantes com relação a algumas informações que um oficial que está em Ottawa comentou nessa reunião. Bom, o que ocorre? Até 30 de junho de 2020, a princípio, ainda não estão voando para o Canadá. As empresas aéreas não estão voando, o brasileiro não pode entrar no Canadá, pelo menos até 30 de junho. Nós temos a impressão de que este prazo poderá se estender. Não é certeza, mas ele poderá sim estender e talvez reabrir depois de 30 de junho. A princípio, os pedidos de vistos, de estudos e de visitante que foram recebidos pelo Consulado do Canadá desde o começo desse ano, e pessoas que não tiveram a resposta dos seus pedidos de vistos vão ter a resposta. Eles estão demorando porque praticamente o Consulado do Canadá em São Paulo não estão trabalhando, são algumas pessoas que estão trabalhando de forma remota. Então é óbvio que por conta do Covid-19, quem deu entrada num pedido de visto entre janeiro, fevereiro, março, abril, provavelmente vão demorar um pouquinho para que saia a resposta desse pedido de visto. A outra informação que eu também achei muito interessante é que algumas pessoas andaram reclamando que acham que o Consulado do Canadá está recusando muito. O que foi legal saber nessa reunião é que casos que serão aprovados ou que o oficial de imigração está com a tendência em aprovar, esses casos estão, digamos, guardados, congelados, porque eles estão esperando quando tudo vai se normalizar, porque não adianta aprovar agora um pedido de visto e mandar para o candidato a solicitação do passaporte, porque não tem como o consulado receber esses passaportes para emitir o visto. Então, o Consulado do Canadá, o governo do Canadá, estão analisando normalmente os casos que supostamente não convencem, não satisfazem o oficial de imigração, vão ser recusados, mas os casos bons vão continuar sendo aprovados. O que andou ocorrendo nessas últimas 2, 3 semanas, mais ou menos, é que algumas agências, alguns conhecidos, tiveram um número considerado da notícia da recusa de vários casos de uma vez. O que acontece? Por conta do staff de São Paulo estar reduzido, o Centro de Imigração em Ottawa está analisando os vistos de estudos daqui. Significa que quem estiver analisando esses casos no Canadá pode estar sim sendo bastante rigoroso com a análise, principalmente em consideração aos vínculos e, sobretudo, sobre a renda. Por quê? O dólar está alto, estamos passando por uma pandemia, é óbvio que esse oficial de imigração vai ser muito rigoroso, porque esse brasileiro vai ter que ter uma condição excelente para provar no meio disso tudo que ele realmente tem condição de estudar no Canadá. Se você teve o seu visto recusado, você pode aplicar novamente. O que eu recomendo é que você faça esse pedido de visto
depois que essa loucura da pandemia passar. O consulado do Canadá deixou muito claro que eles ainda não sabem o que vai acontecer dentro desses próximos dias. Por enquanto, os VACs não estão abertos. Por enquanto, quem deu entrada no pedido de visto e está devendo algum documento, biometria, vai ter que esperar. E o consulado do Canadá, então, ainda não sabe quando vão retomar as atividades normalmente. Então, qual que é o meu conselho? Se você está pensando em estudar no Canadá, como eu já disse algumas outras vezes, eu recomendo que você monte o seu plano de estudo, principalmente aquele candidato que pensa em imigrar e usa o pretexto do estudo para tentar melhorar o seu perfil dentro do Canadá e tentar criar os elos necessários com a província onde ele está estudando e trabalhando para poder se beneficiar de algum programa provincial. Mas o que eu recomendo é que você use o seu planejamento para 2021. Por quê? A maioria das escolas tem o início das aulas em setembro desse ano, já não tem prazo. Tem o problema da pandemia, temos o problema que as companhias aéreas não estão embarcando. Então, você acelerar esse planejamento para esse ano, eu não acho que é uma boa ideia. Eu até estou com as minhas dúvidas se eu acho que janeiro seria também um bom plano. Por quê? Já estamos na metade do ano, até as coisas se normalizarem, você pode demorar de 2 a 3 meses para ter a resposta do pedido de visto. Para um ano letivo que começa em janeiro, que é quase que o pico de um inverno rigoroso, eu acho que a ideia é deixar para metade do ano que vem. Por quê? Porque você usa esse segundo semestre de 2020 para fazer o seu planejamento, no sentido de se matricular na escola, esperar sair a sua matrícula e fazendo o seu planejamento financeiro, e até lá, com certeza, tudo que está envolvido, né, com relação ao coronavírus, a gente já vai ter uma ideia muito mais clara do que a gente vai poder fazer, tanto em relação à nossa vida e com relação às leis e procedimentos que o governo do Canadá poderá adotar num futuro muito próximo. O que eu achei muito interessante nessa reunião é que essa pessoa comentou que uma pessoa que foi recusada por esses dias não necessariamente seria recusada numa nova aplicação, justamente porque o caso dela vai ser analisado no Consulado do Canadá em São Paulo, onde tem oficiais de imigração canadense que entendem um pouco da cultura do Brasil. Então, Maria Jo, mas então a minha recusa não pode ser, digamos, uma injustiça? Não, precisa tomar cuidado com isso, né? O que a gente tem que estar ciente é que um oficial de imigração, ele tem legitimidade para recusar um visto, mesmo que você não concorde. Então, se ele acha que você não tem renda, ele acha que você não tem vínculo, ele acha que você não apresenta razões para estudar no Canadá, ele pode recusar. Então, a recusa, ela é legítima. Então, não tem o que discutir sobre isso. Então, assim, se você foi recusado, se existem aspectos que você acha que são bons do teu processo para você fazer uma aplicação, eu faria, mas eu esperaria passar a pandemia, porque existe uma grande chance do seu pedido de visto agora ser avaliado por um oficial de imigração no Canadá. Então, é óbvio que ele pode ter um olhar mais rigoroso, porque ele está acompanhando tudo o que está acontecendo. Então, por um lado, eu achei legal essa informação que foi dada na reunião. Então, eu acredito que fazer um planejamento para 2021 pode ser realmente uma oportunidade, porque você vai economizando dinheiro aqui, você vai guardando dinheiro. Se o dólar abaixa a cotação, melhor para você. E vai clareando todas as mudanças, leis que o Canadá, porventura, venha a mudar por conta de todo o impacto que o coronavírus vem trazendo nesses últimos dias. O que está muito claro é que o governo do Canadá não quer prejudicar ninguém, em absoluto. Eles estão muito
eles prestam muito atenção na importância do estudante internacional e com certeza o governo do Canadá não vai criar uma regra para prejudicar as pessoas. O que ficou claro, né, nesse encontro é que ainda está muito obscuro para o governo do Canadá o que vai acontecer nesses próximos dias, de quando vai ser retomado o trabalho normalmente, porque a questão do coronavírus não envolve só a legislação do Canadá quando a gente fala de vistos e imigração, mas ela também leva em conta o que cada país está adotando, como cada país está se saindo da pandemia. Então é óbvio que se o Brasil tiver no centro da pandemia agora, que infelizmente a gente está sendo bem falado na mídia, né? Tanto que os Estados Unidos, não, por enquanto, o brasileiro não pode sequer nem embarcar para os Estados Unidos também. Então é óbvio que o governo do Canadá pode ser mais rigoroso com o consulado do Canadá e falar, olha, esses casos ainda não vão ser avaliados. Então, o que eu recomendo? Use esse seu tempo livre para planejar, pesquisar, pesar os prós e contras, escolher um curso coerente com a sua vida, com o seu perfil, né? Juntar dinheiro, pesquisa, porque assim dá para fazer um bom planejamento e a gente tem maior clareza do que vai acontecer. Se em 30 de junho o Canadá falar, ok, vão reabrir, se não, vão prorrogando. Por enquanto, até 30 de junho ninguém pode entrar no Canadá. Pode embarcar para o Canadá estudantes que tiveram o visto emitido antes de 18 de março e detalhe, o Canadá não está embarcando família. Então, se você fez o visto para você, para cônjuge, para filhos, o Canadá só está aprovando o embarque do estudante. Por quê? Estamos em plena pandemia. Não faz sentido uma família de brasileiros entrar no Canadá em plena pandemia se cada país está tentando se proteger. Então, e também vale a pena você ver com a escola, porque ela pode estar tendo alguma mudança do início da aula. Então, pode ser recomendável você esperar passar todo esse corre-corre da pandemia para depois realmente definir quando você vai embarcar com a sua família. No site do governo do Canadá está dizendo que até 9 de junho de 2020 o governo do Canadá não está analisando os processos ou está analisando num ritmo menos acelerado. Isso inclui visto de trabalho, visto de estudo, ETA e visto de visitante. Eu recomendo que você, se vai aplicar para alguns desses vistos, não faça antes de 9 de junho. Eu recomendo que você espere até 9 de junho para a gente ver o que o Canadá vai mudar, porque se ainda assim eles vierem com política de que vão segurar, eu não aplicaria para o visto. Eu acho muito melhor deixar passar esse período, digamos, mais chato, para você dar entrada realmente e ainda ter a possibilidade do seu processo ser analisado aqui e não no Centro de Imigração em Ottawa. Com relação a pessoas que vão começar curso online, a política de ter o visto, né? Bom, com relação ao visto, cada instituição pode ter a sua liberdade em aceitar o aluno, mesmo que ele não tenha o visto. Mas foi fortemente recomendado por esse oficial de imigração que os candidatos tenham o visto para fazer o curso online, que é o que eu já tinha dito no outro vídeo. Eu recomendo que você tenha o visto para começar o seu curso online. Tem que ficar muito claro que fazer o curso para depois tentar o visto, isso não significa que você está garantindo a aprovação dele. Lembre-se de que o consulado do Canadá vai analisar toda a sua situação. Então, eu acho que a maneira mais segura é aplicar para o visto para depois sim começar esse curso online. Outra dica que eu achei interessante também nesse bate-papo,
é que pessoas que vão fazer um curso de 1 ano podem ser afetados, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa questão da pandemia, quanto tempo o governo do Canadá, as escolas vão se adaptar a uma nova era. E o que pode acontecer? Se você está fazendo o curso online e teu curso é de 1 ano, corre um grande risco de você não ter o outro restante do tempo para concluir esse curso no Canadá para ter um PGWP. Então, o que eu recomendo no seu caso? Eu acho que o ideal é escolher um curso de 2 anos e não de 1. Né? Porque assim, dependendo do que acontecer com a pandemia, você sabe que você ainda tem um tempo de sobra que é o necessário para fazer o curso no Canadá, porque a legislação do Canadá é clara. Se não existe um curso que você esteve presente no Canadá, não há necessidade de ter um visto de trabalho, a menos que tenha mude alguma coisa tão radical com a pandemia que a lei mude, mas por enquanto a lei não mudou. A outra notícia que eu já sabia é que também algumas pessoas têm dúvida é com relação ao PGWP. Se você terminou agora o seu college, você ainda está com o Study Permit válido e deu entrada no PGWP, você já pode começar a trabalhar se você já tem emprego, até que saia o seu PGWP. A outra questão levantada nessa reunião, que eu já sempre recomendei todo mundo, é ir para o Canadá com ETA para mudar de status depois. Não é muito interessante, porque se é evidente que a sua intenção é estudar acima de 6 meses, você não ganha nada estudando no Canadá como turista. Pelo contrário, na minha visão bem pessoal, você vai ter gastos adicionais. Por quê? Vai ter que fazer pedido de extensão para não ficar ilegal, tem gasto. Se for fazer esse processo através do consulado do Canadá dos Estados Unidos, você vai ter um gasto estrondoso, porque tem que fazer toda a tradução juramentada da documentação. Eu recomendo que o candidato use o ETA e use o visto de turista realmente para uma viagem pontual. Eu vou visitar um parente, eu vou fazer um curso de 3 semanas, eu vou para uma reunião. Agora, se você visa college, eu não acho que é um bom plano usar o visto de visitante para ganhar tempo. Isso ficou claro na reunião, na posição dos oficiais de imigração. Eles falam, se tá claro que a pessoa é estudante, que ela vai terminar o high school, que ela vai fazer um college, você não ganha tempo indo como turista. Outra informação importante, com relação a pessoas que deram entrada em pedido de visto e no meio desse caminho tiveram os seus passaportes devolvidos sem visto. O governo do Canadá achou melhor devolver os passaportes porque não sabe quantos meses isso vai perdurar e eles não querem reter documentos das pessoas. É assim que voltar à normalidade, aquelas pessoas que fizeram o pedido em papel vão depois ter o comunicado do consulado para enviarem os seus passaportes. Obviamente que agora os casos todos sendo feitos online, a gente já sabe que o passaporte só vai ser enviado realmente no momento em que o consulado pedir. Com relação aos serviços do VAC, não tem um padrão, porque às vezes Porto Alegre vai ter um procedimento de reabertura diferente de São Paulo. Então, os VACs podem ter autonomia no sentido de retomarem as suas atividades, mas por enquanto ainda não estão abertos, não estão recebendo nada e não estão fazendo a biometria. Então, gente, eu achei legal fazer esse vídeo para falar isso para vocês. Como eu já disse em outros vídeos, o seu plano para ir para o Canadá, ele pode ser mantido, só que a gente só vai o quê? Adiar. Ao invés de ser para agora, vai ser para daqui uns 6 meses, 8 meses, 9 meses, mas você pode sim manter o seu plano do college. Agora, as pessoas que querem aplicar para imigração, acham que o seu perfil não está tão bom ainda para Express Entry, ou a pessoa ela não está tão contente com a pontuação que ela faz hoje para Express Entry, eu particularmente acho que a pessoa deve sim tentar. Por quê?
ela não perde nada na criação deste perfil. Ela nunca sabe o que o Canadá pode gostar do perfil dela. E é uma boa maneira de você ir se testando. Na minha opinião, o Express Entry, ele funciona muito bem como um termômetro. A criação em si do seu perfil não prejudica você num outro projeto que você queira montar. Então, se você é formado, tem o inglês, consegue ativar o perfil, não importa a pontuação que faça, eu recomendo fortemente, até porque as províncias também podem escolher candidatos usando os critérios que elas acharem por melhor, né? Melhor para elas, dependendo do que elas querem neste momento. O que a gente sabe, por conta da pandemia, né, de estar todo mundo trancado, alguns serviços não podem ser fornecidos, o governo do Canadá já teve uma queda nos processos de imigração, no processamento dos processos, em 25%. É muito provável que esse ano o Canadá receba um número muito pequeno de imigrantes por conta da pandemia. Mais um motivo para você tentar criar o seu perfil no Express Entry. Por quê? Se o Canadá está tendo esse problema, corre um grande risco do Canadá chamar muito mais candidatos no Express Entry, como já está acontecendo. Por quê? Porque o Canadá, de uma certa maneira, precisa compensar. Então, bom, se muitas pessoas estão sem dinheiro, muitas pessoas não conseguem fazer um processo, uma porcentagem não vai dar continuidade ao processo. Por isso que eu recomendo fortemente que você tente criar o seu perfil e não menospreze o seu perfil. Obviamente que alguns casos são muito peculiares, dependendo da faixa etária, mas de um modo geral, se você tem entre 20 a 35 anos, fala inglês e tem uma profissão considerada high skills, eu não vejo o porquê de você não tentar. Por fim, para terminar meu vídeo, que era muita novidade, o governo do Quebec já anunciou que vai mudar o programa do PEC. Ele vai ficar muito mais difícil. Então, para você participar de um PEC trabalho, por exemplo, você ter 36 meses de experiência para aplicar dentro do Canadá em Quebec é muito tempo. Então, eu acho que se você quer morar no Canadá, tá pensando em migrar e estudar, eu definitivamente acho que você deveria considerar qualquer província. Por quê? Porque estudar no Canadá é bom em relação a pontos, isso vai fazer com que você melhore a fluência na língua, é uma maneira de você explorar o Canadá, entender como funciona a vida no Canadá, e às vezes naquela província, naquele dia a dia, você acaba chegando nos requisitos do processo de imigração daquela província onde você estudou ou trabalhou. Se no final das contas o teu sonho é morar no Quebec, na prática, se você já é imigrante, depois você se muda para Quebec. Mas eu particularmente acho que é um plano muito cansativo, muito estressante de alguém que vai visar estudar no Quebec visando no PEC. Porque dependendo do seu perfil, um college de 1 ano em outra província ou de 2, que te dá o direito de um PGWP de 3, dependendo do elo que você cria com o empregador da província, não precisa nem de experiência. Às vezes a oferta de emprego. Então assim, se você fala francês, principalmente, e pensa no Quebec, não hesite um Express Entry. Não é? Eu acho que pode ser interessante você olhar outras províncias com apreço, né? E se no final das contas você quiser morar em Quebec, more em Quebec. Mas eu acho que o Quebec fazendo essas mudanças, eu entendo que eles querem preservar a cultura deles, né? Não tenho dúvidas disso. Mas eu acredito que em termos de plano para tentar imigrar, eu acho que vai ser muito estressante você ir para uma província que vem nesses últimos tempos mudando tanto as regras. Isso acaba estressando a pessoa que já vem morando no Quebec, que já vem estudando ou até trabalhando.
Eu acredito que para o Quebec fazer alguma mudança que a gente entenda que ela é muito boa para a gente, eles vão ter que sofrer um pouco as consequências de algumas decisões que eles estão tomando. Que, na minha opinião, são decisões que não vão ajudar o estrangeiro que realmente quer morar no Quebec. Inclusive, eles também não vão mais aceitar candidatos que não falem francês. Mesmo que você faça um curso todo em francês, eles vão exigir o francês. Então, assim, se você se identifica com a cultura quebecois, se você fala francês e você quer emigrar para o Quebec, lembre-se que existem estratégias para você chegar num visto de residente permanente e terminar no Quebec, não é? Eu não vou falar mal de Quebec, não vou falar mal do Canadá, porque o Canadá, as províncias, o governo do Quebec tem autonomia de criarem as regras que elas querem, mas eu tô pensando na questão do plano, do tempo, do dinheiro, do estresse, não é? Então, se você tem um francês bom, você pode estudar em outra província e usar esse teu francês a teu favor para um outro processo de imigração. Eu mesma tenho cliente que tinha processo em andamento no Quebec há 3 anos, eu ajudei a pessoa com o Express Entry e eu já tenho clientes morando no Canadá que fizeram o processo em outra categoria e ainda sequer tiveram a resposta do seu CSQ. Então, eu particularmente acho que você deveria pensar bem nisso. E o que eu sempre falo desde quando começou essa pandemia, se você tem condições de criar o perfil, se você tem o perfil para tentar um processo de self-employed, se você tem cônjuge no Canadá para fazer o processo de family class, acho que vale a pena já tirar direto nessas categorias, porque às vezes você vai ter a resposta muito antes e aí sim isso vai te dar uma ideia se você vai usar um plano B, que, por exemplo, poderia ser um college. O Canadá está analisando os processos de imigração normalmente, só que está demorando um pouco por conta do número de funcionários do governo do Canadá, no Canadá e no mundo todo, que tiveram que reduzir o seu staff por conta do coronavírus. Mas se você tá com planos de fazer ou tem um bom perfil, faça, porque você não perde nada com isso. Pode demorar um pouco mais, mas não muda o processo. Então, eu acho que realmente vale a pena fazer se você queria, mas estava usando o plano do estudo para ir rapidinho, né? Porque o ideal, provavelmente, o plano de estudos vai ser melhor, mais coerente, mais seguro para 2021, sem dúvida. E por fim, o governo do Quebec parece que agora também vai usar o portal Arrima para a solicitação do CAC. Então, presta atenção no site deles, me parece que estava fora do ar, é comum acontecer isso, mas agora o Quebec vai usar o portal de Arrima para a solicitação do CAC e parece que eles vão querer usar esse sistema permanentemente. Provavelmente daqui a alguns dias eles não vão mais realmente fazer processo do CAC no papel como era feito na regra deles antiga. Então, pessoal, era isso que eu queria avisar vocês. É óbvio que é sempre interessante acessando o site do governo do Canadá para ir se atualizando, porque a gente nunca sabe, às vezes a vacina aparece logo, alguma coisa bacana acontece no meio do caminho, que às vezes vai mudar tudo mais a nosso favor. Mas é interessante que você, na minha opinião, que você não fique tão afoito. Ai, quero fazer tudo rápido, eu quero ir embora. Leve em consideração o que está acontecendo, porque isso pode ser um fator que o oficial de imigração vai analisar no seu pedido de visto. Então, tome cuidado. Então, era isso que eu queria avisar vocês. Eu não sei se de repente alguém quer até fazer alguma pergunta, senão eu já vou desligar o vídeo. De toda maneira, eu sou sempre da opinião de analisar o caso para se traçar estratégias. E qualquer dúvida é só me mandarem por e-mail. E obrigada por me seguirem nas redes sociais. E qualquer dúvida é só me escrever.